Bom dia! Paulo Bosta. Caluniador e mentiroso. Filhotes da ditadura. I love me. Eleições, voto, democracia. O Canal Futuro encomendou ao Meme Explica uma temporada onde a gente tentasse pesquisar, entender, explicar as eleições. A gente vai falar sobre a polêmica das urnas eletrônicas, sobre a importância das pesquisas, as funções de cada cargo para que a gente vota. Nessa temporada, o Meme Explica as eleições. Gravando. Quando a gente ouve falar em eleições, pensa logo em democracia. Claro, as eleições são mesmo a festa da democracia. A Constituição de 1988 restaurou os direitos políticos dos brasileiros depois de décadas de ditadura. Com a nova Constituição, o voto passou a ser direto, secreto e com um valor igual para todo mundo. O bipartidarismo foi extinto, assim como as eleições indiretas. Mas é muito importante a gente destacar que a democracia não é só votar. O direito ao voto é essencial, talvez seja a nossa principal ferramenta democrática hoje. Mas existem muitas outras formas de participação na vida política de um país. Para além do voto nos candidatos para cargos legislativos e executivos, a nossa Constituição também prevê outras formas de participação do povo na política. E essa participação começou já na elaboração da Constituição de 88. Entre 87 e 88, rolou um movimento inédito na história do Brasil. Eram cidadãos que podiam entrar pelas portas do Congresso e entregar projetos de leis, emendas, que são as sugestões de modificação no texto da Constituição, e propostas mesmo que seriam votadas pela Assembleia Nacional Constituinte. As pessoas podiam até enviar cartas com as propostas que elas preferissem. Na época ainda não tinha e-mail para você enviar de forma mais prática. Foram apresentadas, então, 122 emendas populares. 83 cumpriram os requisitos necessários para serem analisadas. E várias dessas emendas foram aprovadas e estão hoje na nossa Constituição. Uma delas é exatamente a que prevê a participação popular na democracia brasileira, através de iniciativas populares de lei, plebiscitos e referendos. E não foi só isso. Tudo na Constituição tem um pouco da participação do povo. Nos princípios fundamentais, todo o poder emana do povo, é um artigo proposto pela participação popular. Entidades de apoio às causas indígenas foram responsáveis por propor artigos de direitos indígenas. Entidades de direitos humanos propuseram a criminalização da tortura e a proibição da pena de morte. Organizações coletivas de negros propuseram a criminalização do racismo. A campanha pela reforma agrária propôs mecanismos de defesa para pequenas propriedades. E por aí vai. Mas e depois que a Constituição foi promulgada, na prática, como o povo brasileiro pode participar da democracia? Bom, a forma mais comum são as consultas populares, com os tais plebiscitos e referendos. Nos plebiscitos, a população opina sobre temas de uma medida que ainda não foi elaborada. Após a votação, a legislação é construída pelos parlamentares de acordo com o desejo da maioria. O último plebiscito no país foi feito em 1993, quando foi promulgada em 1988 a Constituição estabelecia que fosse realizado um plebiscito para que os eleitores opinassem sobre qual sistema de governo deveria ser adotado no país: monarquia parlamentar ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Lembram desse? Os mais velhos com certeza devem lembrar. Existem também os referendos, onde a população se posiciona sobre uma lei já existente, que funciona tipo como uma ferramenta para os cidadãos aprovarem ou rejeitarem o texto de uma lei. Se ela for rejeitada pelo povão, a lei é arquivada. O exemplo mais recente que a gente tem disso foi o referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, em outubro de 2005. Os eleitores foram consultados sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições. Na ocasião, as opções eram sim, a favor da proibição, ou não, contra. A maioria do eleitorado escolheu o não. Além desses casos que eu citei aqui, que são basicamente consultas à população, existem também as leis de iniciativa popular. Nesses casos, a sociedade apresenta um projeto. Caso esse projeto consiga 1% de apoiadores em pelo menos 5 estados, ele segue para ser avaliado no Congresso e pode se tornar uma lei sancionada. A Lei da Ficha Limpa, que foi aprovada em 2010, é um caso recente de projeto apoiado diretamente pela sociedade civil. Ela é a lei que veta a candidatura de políticos que já foram condenados na justiça. É verdade que os projetos de lei de iniciativa popular
muitas vezes esbarram naquela burocracia formal que muitas vezes dificulta a efetividade desse direito, como o número de assinaturas necessárias, o jeito de comprovar essas assinaturas, a falta de um prazo para que a lei seja analisada no Congresso, enfim. Para você ter uma ideia, de 1988 até hoje, só 4 leis de iniciativa popular foram sancionadas. Além da mais recente, a Lei da Ficha Limpa, houve a Lei dos Crimes Hediondos, de 1994, que teve grande apoio popular a partir de um movimento criado pela escritora Glória Pérez, a Lei da Corrupção Eleitoral, que permite caçar o registro de quem compra votos, e também a lei que criou o Sistema Nacional de Habitação Social. Isso dá uma lei a cada 8 anos e meio. É pouco, né? É claro que existem outros mecanismos, como as audiências públicas. Essas audiências são espaços de debate para definir políticas públicas, elaborar projetos de lei, debater uma série de coisas que geram impactos à cidade, à vida das pessoas e ao meio ambiente. Além disso, as audiências também podem ser feitas depois da implementação de políticas, para discutir e avaliar os resultados e impactos de uma decisão qualquer. E qualquer pessoa pode participar de uma audiência pública, você sabia? Como participar? As audiências são divulgadas nos diários oficiais, você já deve ter visto nas bancas de jornal de todo o país, ou na internet. A Câmara dos Deputados criou uma ferramenta que possibilita a participação política online. É o portal e-Democracia. Ele tem como objetivo estimular a participação da sociedade no debate de temas importantes para o país. Lá são pensadas e construídas propostas de leis, por exemplo. A gente pode até dizer que é uma rede social política. Você pode ter mais contato com deputados, assistir a audiências interativas, participar de debates entre os usuários. É uma forma de participar ativamente da vida política do país, além das eleições, que só acontecem de 2 em 2 anos, como a gente sabe. Deu para ter uma noção geral da participação popular na política aqui no Brasil, não foi? Mas como isso acontece em outros países? Vamos começar entendendo, então, como é a participação política em outros países, culturas e sistemas de governo. Bom, para falar de eleições americanas, um assunto super complexo, a gente precisaria de um curso. O sistema eleitoral americano ele é muito arcaico, muito antigo, que não mais corresponde à realidade de hoje. No Brasil, a gente tem o voto pelo voto, né? Eu voto, meu voto conta. Aqui você tem o que chamamos de colegiado. Cada estado tem um número X de representantes, e esses representantes são os delegados desse colegiado. Então não importa, quer dizer, importa onde você mora, é o valor, o peso que vai ter naquele estado. Al Gore, por exemplo, em 2000 ganhou o voto popular, mas não ganhou a eleição porque George Bush, ganhou os votos do colegiado. Aqui na China tem eleições diretas, mas para os representantes das comunidades. São pequenos, como se fossem uns pequenos, divididos em distritos, que votam, mas eu não entendia e nunca vi isso acontecer aqui, nesses 5 anos que eu estou aqui na China. Eu moro e voto em Zurique, na Suíça, onde a cada 4 anos a gente elege os parlamentares que vão governar o país através de um conselho, mas a gente também vota a cada 3 meses, mais ou menos, em referendos sobre todos os tópicos que influenciam a nossa vida no país. Então a participação depende da importância dos votos, mas costuma cair ali por volta de 50% a 60%. Os chineses, pelo menos com quem eu conversei, eles não são muito ligados em política, eles evitam falar do assunto. A única coisa que eles falam mais, assim, é para criticar os outros presidentes dos outros países. Então, eu acredito que nos Estados Unidos, a questão da democracia, do direito a falar o que se pensa, a gente tem conseguido, aí, através dos movimentos sociais, dar mais espaço para que novas gerações possam vir aqui a participar da eleição. E a gente sai dessa volta ao mundo virtual, chega aqui no Morro Santa Marta para falar com o meu camarada Gilson Fumas, que vai contar sobre engajamento político do pessoal da favela. Normalmente, políticos que ganham voto, pessoas que moram na comunidade,
são políticos que não fazem trabalho só na época de política. Assim, não são bobinhos. Que vão falar, vamos lá porque vou pegar o beijar no colo e vou ganhar meu voto. Não é assim que as coisas funcionam. E como é que o pessoal aqui da favela se organiza, de repente, nessa cobrança? Tem alguma liderança? Tem organização local? Tem um pessoal que sabe ou se lembra até em quem votou para cobrar? A gente faz alguns trabalhos contínuos pré-eleição, bem antes, durante todo o ano, falando dos cursos que tem na comunidade, qual foi o político que ajudou a implementar, de onde veio, como veio, se tem alguém contribuindo. E agora, ano passado, começou a fazer alguns encontros para discutir diversos assuntos. Quem você votou na última eleição? Você sabe o que faz um deputado federal, um deputado estadual? Sabe qual é a função, qual é a missão? Sabe como cobrar? Você acha que, em geral, o pessoal que se informa bem, pesquisa bem nos políticos em quem vai votar? Assim, até se informa o suficiente para ele fazer aquele voto e ter um argumento para ele, sem ele conseguir se abrir a tal ponto de ouvir a opinião alheia e contrária do que ele decidiu. Falta uma troca. Mais de 25% da população carioca mora em favela. Quantos milhões de votos não existem dentro das favelas? Elege facilmente um vereador, um deputado estadual, até um deputado federal. E depois disso, fazendo um bom trabalho, quem sabe um prefeito e um governador. As lideranças políticas ainda são candidatos que vêm de fora da favela, ou já começa a nascer, até pelo trabalho que vocês estão fazendo, os candidatos de dentro da favela, que conhecem e viveram a realidade daqui? No caso do Santa Marta, é uma favela pequena. Então, nós não temos ainda se prontificou a se candidatar a algum cargo político. Eu acho que já passou do momento de ter alguém da comunidade representando outras comunidades, outras favelas no Rio de Janeiro, que faça pela comunidade. Mas sabe onde a gente se esbarra? Na burocracia financeira. E, Fumaça, para finalizar, se você pudesse criar uma lei ou sugerir que algum político criasse uma lei que fosse em benefício da favela, da galera que mora aqui, que lei seria essa? Seria obrigatório ter cursos profissionalizantes que gerassem emprego e renda para crianças jovens da comunidade. Em diversas áreas. Cabeleireiro, manicure, eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor, designer, TI, porque dentro da favela tem muita potência, tem muita gente inteligente. Só falta uma oportunidade, às vezes, só um empurrãozinho. Geraria emprego, renda, ocupava as crianças jovens da sociedade e acabava mudando, no modo geral, o modo de ver a política como é feita hoje. É isso. Obrigadão, camarada. Já é. Valeu. E com a mágica da televisão, eu estou no aprazível bairro do Jardim Botânico, onde tem um dos principais veículos de mídia do Brasil e do mundo para falar sobre ela, a imprensa. É a mídia que tem essa responsabilidade de ser um meio de campo entre a sociedade e os políticos também. É ela que deve questionar os poderosos, informar os cidadãos e até investigar o mau uso do dinheiro público e dos próprios cargos políticos, para o bem maior de todos nós da sociedade. Eu acho que o risco do jornalismo político no Brasil, ele tem mais a ver com algum ataque de um fanático aqui ou ali. E vamos dizer que nos últimos anos, essa presença de fanáticos, de fato, em manifestações, ela aumentou. A gente viu isso muito forte lá nos Estados Unidos. Donald Trump fazia questão de apontar o jornalismo como sendo o inimigo número 1 do povo. Então é muito fácil a gente ver, ainda mais em tempos de redes sociais, acusações, às vezes as mais absurdas do mundo, sendo feitas a órgãos de imprensa ou a jornalistas por conta de seu trabalho. E, na grande maioria das vezes, essas acusações não têm simplesmente base fática nenhuma. Como o jornalista pode continuar fazendo o seu trabalho, que muitas vezes é de investigar e de expor isso, principalmente num cenário democrático e eleitoral, como é que ele pode continuar fazendo isso, questionando os poderosos? Me parece que o jornalismo nessa e em outras situações não tem muita escolha. Ou você faz, ou você deixa de fazer jornalismo. Então, por exemplo, no jornalismo político e na cobertura, por exemplo, de manifestações de rua, mas também de órgãos oficiais e em reportagens investigativas, tem um risco embutido aí também. Se jornalismo fosse só aparecer num documentário de TV tranquilo dentro de um ambiente protegido de uma redação, nem seria jornalismo. Pois é, e agora a gente sai dessa proteção, sai do bunker do jornalismo para ir para as ruas fazer o famoso povo fala, que você, jornalista, sabe bem o que é. Mas quero começar com você. Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Eu costumo lembrar, mesmo que eu não lembre circunstancialmente no momento aqui,
eu vou ter em casa anotadinho em quem eu votei para cada um dos cargos. Então, eu acho que se há algo a se reter nesse momento, o eleitor tem a responsabilidade de prestar atenção em quem ele está votando em todos os nomes, e não somente no executivo, e talvez, eu diria, principalmente no legislativo. Vamos falar com a senhora aqui? A senhora lembra em quem votou para deputado nas últimas eleições? Não lembro mesmo. Para a baliza aqui do cidadão, o senhor lembra em quem votou para deputado ou vereador nas últimas eleições? Olha, cara, eu votei para presidente. Presidente todo mundo lembra, quero saber os outros. Para deputado, eu lembro mesmo, lembro. Boa tarde. A senhora pode responder uma perguntinha pra gente ajudar nosso trabalho aqui. Quem votou para deputado nas últimas eleições? Não me lembro, não. Sempre é nulo. Eu boto nulo. É horrível, não lembro. Rapaz, eu não voto não, só tô justificando, eu justifiquei, mas... O senhor é mais deputado, vereador? Não votei pra nenhum deputado nem vereador não, só pra presidente que eu votei. E deputado, vereador, essas coisas, lembra? Não, dei tudo branco, tudo branco. Você lembra em quem votou para deputado nas últimas eleições? Não lembro, foi automático já. Você lembra em quem você votou nessa eleição? Claro que eu lembro, mas não vou revelar por conta da lei eleitoral. Fala, doutor Marcelo Cabral. Seguinte, qual a forma mais efetiva que um cidadão comum pode responsabilizar um político por atos ilegais que ele tenha cometido? Todo cidadão tem a sua capacidade de fazer a denúncia às autoridades competentes. Por exemplo, ele pode realizar uma denúncia ao Ministério Público de qualquer crime que um político possa estar cometendo. E é importante lembrar que ainda pode fazer uma denúncia nas casas legislativas, para que a partir daí a mesa diretora possa tomar qualquer tipo de providências dentro do cargo que ele exerce. E qual o mecanismo correto para alguém fazer com que um político perca o seu cargo, se for o caso? Conforme eu comentei anteriormente, qualquer cidadão tem capacidade de chegar na sua casa legislativa e apresentar sua denúncia referente ao político que esteja cometendo qualquer ato ilícito, para que sofra as consequências referente ao cargo que esteja ocupando. E, doutor Marcelo, que consequências a gente pode ver para alguém que ameaça as instituições democráticas mesmo? Recentemente tivemos a Lei 14.197, agora em 2021, inserindo diversos dispositivos no Código Penal, entre eles o crime contra o Estado Democrático de Direito. Em especial o artigo 359-L. Esse artigo fala que aquele que tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, independente de você ser um cidadão comum, um deputado, um vereador, um governador ou até mesmo um presidente da República. Você sabia que nos anos 90 o Brasil correu o risco de voltar a ser uma monarquia? Em abril de 1993, o governo decidiu realizar uma consulta pública para a população escolher entre o parlamentarismo e presidencialismo e entre o regime republicano e a monarquia. A medida já estava prevista no artigo 2º da Constituição Brasileira de 1988. E aqui eu abro aspas. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá através de plebiscito a forma, república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Fecha aspas. O plebiscito ganhou destaque na imprensa de todo o país e virou tema de debates acalorados nas ruas. Teve até propaganda eleitoral na televisão, com propostas ainda mais inusitadas que daqueles candidatos a deputado e vereador que o telespectador estava acostumado a ver no horário gratuito. Os monarquistas, inclusive, se destacavam. Eles diziam que se o Brasil voltasse a ter reis e rainhas, eles iam acabar de vez com a pobreza no país. Só isso. Do outro lado, tinha a Frente Presidencialista, formada pelos principais partidos da época, PT, o PFL, PMDB e PTB, e a Frente Parlamentarista, que tinha só o PSDB. A Frente Presidencialista criticava os parlamentaristas que queriam impor ao Brasil o voto indireto. Eles tinham um slogan, diretas sempre, em referência ao movimento histórico das diretas já. No fim, o resultado não surpreendeu ninguém. O regime republicano ganhou da proposta de monarquia e foi mantido, assim como o sistema presidencialista venceu o parlamentarismo. Ou seja, o Brasil não virou uma Inglaterra ou Arábia Saudita e nem uma Alemanha ou Japão. E os números da vitória foram bem expressivos até. 49,2% dos eleitores votaram na manutenção da República e só 7,5% optaram pela monarquia. O restante, cerca de 40%,
foram votos em branco, nulos ou abstenções. Já quanto ao sistema de governo, o presidencialismo ganhou com 41,16% dos votos, enquanto o parlamentarismo teve só 18,3%. Brancos, nulos e abstenções deram pouco mais de 50%. Ou seja, nada mudou e seguiu tudo como antes, na prática e na teoria, aqui no nosso Brasil. Dr. Marlon, primeiramente eu ia pedir para o senhor explicar o que é a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa é um marco legal que estabelece novas diretrizes mínimas para definir o perfil esperado dos candidatos. A lei, obviamente, não vai falar sobre a personalidade, sobre as características pessoais de nenhum candidato, mas vai dizer o que é que, do mínimo, ele deve ter. E, nesse sentido, ela exclui a participação de pessoas envolvidas em condenações por órgãos colegiados. E aí, havendo a condenação nas hipóteses definidas pela lei, essa pessoa está impedida de participar da eleição como candidato. O que motivou o senhor a criar a Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa, ela é o fruto de um sentimento que foi amadurecendo ao longo do tempo no Brasil. Em 2002, eu fui um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. Nas conversas, nas reuniões, surgiu a ideia, em cima, sim, de situações concretas, casos de pessoas muito envolvidas com crimes que eram sucessivamente eleitos. Então, nós decidimos partir para essa grande mobilização, que infelizmente foi muito vitoriosa e mudou o padrão das inelegibilidades no Brasil. E na prática mesmo, como é que se dá esse processo de você criar uma lei? A Lei da Ficha Limpa é fruto de uma grande mobilização. Se não fosse a adesão popular, essa lei não existiria. O processo começou muito tempo antes, cerca de 2 anos antes. Nós idealizamos o projeto, demos um nome a ele, o nome Ficha Limpa, que acabou pegando como uma verdadeira marca, né? E nós fomos dialogar com a sociedade, nós não vamos para o parlamento, até que isso se transformasse num grande sentimento nacional. Porque quando o projeto chegou ao Congresso, já havia uma conclusão de que não havia como barrá-lo, porque ele já estava consolidado na mentalidade da sociedade brasileira. E que tipo de impacto o senhor avalia que a lei já teve na nossa sociedade e na nossa política mesmo? Antigamente era comum que parlamentares descobertos em casos de corrupção e escândalos, eles renunciavam para preservar sua elegibilidade e concorrer na eleição seguinte. Com a Lei da Ficha Limpa, isso se tornou impossível, porque quando alguém renuncia após o pedido de abertura de um processo, por quebra de decoro parlamentar, ele já fica inelegível se ele renunciar. Então, ela mudou muito a história do direito político e eleitoral brasileiro. O que o senhor espera que mude no Brasil depois das próximas eleições? Eu espero eleições cada vez mais participativas, democráticas, transparentes e baratas. Eu espero que depois dessas eleições, a democracia no Brasil saia fortalecida para que, finalmente, algumas questões e passivos históricos que o país tem a enfrentar sejam encarados e que comece o trabalho para superar as enormes dificuldades que a gente tem num sem número de áreas. Eu espero que após as eleições o Brasil siga um caminho diferente, um caminho de crescimento, desenvolvimento, com mais emprego, trabalho e que as pessoas menos favorecidas que moram em favelas e periferias consigam de algum fato ser atendido por todo o núcleo político da esfera federal, estadual e municipal.